Meus amigos, um rombo de mais de 112 milhões de reais nos cofres do Sport, meus amigos, exatamente. Como foi que isso aconteceu no ano que o clube mais arrecadou na história dele? O Sport tem 120 anos de história e foi o ano que o Sport mais faturou, que entrou mais grana no Sport, mas também foi o ano que teve mais de 112 milhões de reais de rombo no cofre do clube. Exatamente. E isso, meus amigos, não é uma opinião minha não, tá? Eu tenho aqui documentos que tenham fontes, tudo certinho, de onde foi que saiu esse déficit no Sport de 112 milhões de reais. E a pergunta, meus amigos, que eu já deixo aqui para vocês é: como é que no ano que o Sport teve um faturamento aí de 180 milhões de reais, não faturamento, entrou nos cofres do clube mais de 180 milhões de reais, o clube fica devendo 112 milhões. Aonde foi parar esse dinheiro? Porque segundo o treinador Daniel Paulista, em entrevista, ele disse que já a partir de agosto já se começou a atrasar salário, os jogadores já ficando insatisfeitos em relação a toda essa grana que não começou a chegar no clube. E ele mesmo disse que não sabia que o clube estava na lama desse jeito. E a gente vai conversar, meus amigos, sobre isso. A gente vai trazer aqui todos os detalhes. Vou trazer o documento para vocês aqui, a fonte, tudo certinho, como é que ficou essa situação. Porque a nova diretoria do Sport, o novo presidente do Sport aí, junto com sua cúpula, está indo atrás de saber para onde foi parar esses 112 milhões de reais. Mas bora lá, meus amigos, que a gente vai conversar muito sobre esse assunto. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. O ano de 2025 está longe de ser esquecido. A gente aqui tem várias coisas que a gente fala, são tabus que foram quebrados esse ano. Muita coisa que tá longe de acabar. Quando a gente diz assim, ó, tá tranquilo, a gente quebrou o tabu dentro do futebol. Quando a gente vai para fora do futebol, a gente vai para os cofres do clube, o que foi que passou da gestão de Yuri Romão, o que eles fizeram com tanto dinheiro assim, que acabou o dinheiro e o clube está em dívida. Até hoje, tem muita dívida para ser paga até hoje. A gente vai e começa a ficar triste cada vez mais pelo clube que a gente ama, que a gente acompanha. E se a situação não tá boa hoje dentro de campo, é muito por conta da gestão passada. Eu falo aqui, eu critico o Matheus Sotomayor, eu falo aí do executivo do Sport, que estão fazendo escolhas erradas, de treinador, mas a gente não pode esquecer que esse ano é o ano que o Sport está com pouquíssimo dinheiro para fazer alguma coisa. Está se recuperando, tá, mas a coisa é muito complicada ainda dentro do clube, meus amigos. E fora, que é o ponto aqui que é muito específico, é que entrou muita grana, aproximadamente, tá falando desses 112 milhões de reais, mais os 180 que entrou no Sport, é basicamente 300 milhões para tu fazer futebol, e a gente caiu na lanterna. A gente não fez nada. Fora isso, de 2025, foi o ano que a gente comprou, teve as maiores compras da história do Sport, e eu vou botar compras entre aspas, porque foram compras que pelo menos se tu deixa 118 milhões de reais de dívida e tu paga essas outras contas aí, pelo menos isso estaria ok, mas não, nada disso. Ainda tem devendo salário, devendo compras de jogadores. Não compramos Rivera por 17 milhões de reais e não pagou, então não foi compra. Tu comprou, mas não pagou, não serviu de nada. Carlos Alberto, o astro Carlos Alberto por 15 milhões, também não pagou. O Sport está devendo a Carlos Alberto. Não, mas vamos lá, Atencio é um craque, 12 milhões, está devendo também. Mas tem Matheus Alexandre, 9 milhões, outro astro, que foi contratado em 2025, está devendo também. Então, assim, o Sport saiu devendo tudo, que até o telhado da sede não tinha mais. Não existia telhado da sede. Tiraram o telhado da sede e estava lá. Tá? A ver navio, a maior zorra dos últimos anos, tá certo? A maior zorra dos últimos anos, que caiu agora no colo de Matheus Sotomayor. Mas eu vou trazer para vocês aqui, tá certo? A questão é quem trouxe isso aí foi até o FG do Leão, dá os créditos aos caras aí. Esse documento que surgiu, não sei como surgiu para ele, mas conseguiu, não sei se o Sport publicou em algum canto que eu não tive acesso, mas eu peguei através do FG do Leão,
que, meus amigos, a gente já pode cravar a partir desse momento aí, desse documento, tá certo? Que o FG do Leão trouxe, que Yuri Romão foi o pior presidente da história do esporte. Não só dentro de campo, tá? Porque dentro de campo a gente sabe que ele foi. Porque o esporte, dos seus 120 anos, nunca tinha acontecido o que aconteceu. O esporte cair da forma que caiu para uma Série B e caiu assim, de um jeito que horrível financeiramente. E a bronca é que ele não queria largar o osso. Ele queria ir no Tutano, que é o Tutanozinho ali, que é chamado Zé Lucas. Ele ainda queria pegar esse Tutano. Que sorte da gente que Zé Lucas não conseguiu vender Zé Lucas na gestão dele. Porque senão, meus amigos, ainda estaria devendo. Fora Pedro Lima, que vendeu Pedro Lima e está devendo dinheiro ao empresário de Pedro Lima e também ao jogador que recebeu o dinheiro todo e não passou a parte deles. Então assim, uma zorra Yuri Romão deixou no esporte. Mas bora aí, vou trazer o documento aqui agora para vocês darem uma olhada, para a gente ver como é que foi essa questão, que é uma diferença muito grande que vocês vão ver de 2024 para 2025. Foi algo assim, grotesco. Bora lá dar uma olhada no documento para vocês entenderem o que é que eu estou falando aqui. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Esse documento que vocês estão vendo aí é o demonstração de resultado do exercício. Exercícios findos de 2025 e 2024. Em milhares de reais, tá? Mas bora lá, meus amigos. Como vocês estão olhando aí tem receita do lado aqui, receita operacional líquida, custos operacionais. A gente ainda vai destrinchar isso, tá? Não a gente, o próprio FG do Leão, como ele é contador, que é Fábio Guilherme, ele é contador, ele disse que vai destrinchar isso aí, como é que ficou essa conta bem mensurada mesmo, que aqui a gente tá vendo um número bem grosso assim, modo de falar. Mas se a gente for dar uma olhada nesses números, vocês vão ver nas receitas, tudo certinho. E do lado é 2025 e do outro de 2024. A gente vai lá para baixo, tá? Para o finalzinho ali. Que em 2024 o esporte ficou com déficit, tá? Até aí, informando, déficit do exercício de 2024. O esporte terminou na gestão de Yuri Romão em 2024 devendo, tá? Mas foi algo em torno de 16 milhões, 16,587, tá? Foi 16 milhões de reais. Bora para arredondar aqui, 16 milhões. É um valor que tá tranquilo. O clube, qualquer clube tem esse valor aí de ver, porque uma venda como a de Zé Lucas, tu pega 15 milhões, paga ali, tá tudo ok. Então a venda de um jogador ou outro. Mas lembrando que foi um ano que o esporte também teve suas vendas, estava recebendo parcela de Pedro Lima, tá certo? Aí a gente vê, meus amigos, agora para o lado, um pouquinho do lado desse, onde tem esses 16 milhões 587, tá aí o déficit 2025, tá certo? Que foi um déficit de 112 milhões de reais, mais de 112 milhões de reais, 112 milhões e meio aproximadamente. Isso aí tá contando, se a gente for olhando, vai dizendo, ó, as receitas, o que foi que entrou no clube e tudo mais. Então, basicamente, entrou 180 milhões de reais. Mesmo assim, Yuri Romão gastou esses 180 milhões. Foi lá, nessa gestão de Yuri Romão, gastou 180 milhões. Foi lá e ainda ficou devendo 112. Então, dá aproximadamente, tá? Que isso aí é um número bem raso. Como eu disse a vocês, o FG do Leão vai trazer mais detalhes. Dá aproximadamente que o Yuri Romão gastou no ano passado 300 milhões de reais. Aí eu quero saber aonde ele gastou, tá? Porque se me disser só ele gastou esse dinheiro, e esse dinheiro aí ele pagou os jogadores, mas não pagou ninguém, pô. Não pagou ninguém, as dívidas foram lá pra frente, e ainda assim montou um time totalmente ridículo. Um time totalmente ridículo que aí é a missão de Matheus Souto Maior. Ele vai trazer pra gente no futuro próximo, que tem que pegar, tem que trazer mais mensurado, que o seu Matheus Souto Maior e a equipe jurídica do esporte tem que trazer para onde foi cada centavo. A gente tem que entender para onde foi cada centavo, principalmente os sócios, tá? Que sócios, ele tem o direito e o esporte tem o dever de mostrar aos sócios da onde foi essa grana, para onde foi essa grana toda. Então assim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, para onde foi esse dinheiro todo que Yuri Romão gastou. E eu tô falando só, tá certo, de 2025, beleza? Meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acham, para onde foi esse dinheiro que Yuri Romão gastou, entre aspas, no esporte. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.